Olá! No papo com o editor desta sexta-feira, o Broadcast Político entrevista a deputada federal Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo. Ela é a única mulher candidata à presidência da Câmara dos Deputados, concorrendo pela terceira vez à vaga na eleição que está marcada para o próximo dia 1º de fevereiro. Para nos acompanhar nesta entrevista, a repórter Camila Turtelli, do Broadcast Político. Bem-vinda, Camila. Muito bem-vinda, deputada. Obrigado pela sua gentileza de nos atender e aceitar esse convite. E eu queria aqui já começar essa entrevista, deputada, perguntando por que a senhora decidiu ser candidata à presidência da Câmara nesta eleição. Olha, Daniel, foi uma tarefa partidária que a bancada me confiou, mais uma, né? E que a bancada, num primeiro momento, né, não tinha uma unidade em torno dessa decisão, e aí a instância máxima, que é a Executiva Nacional, teve que deliberar diante do empate que ocorreu entre duas metades da nossa bancada. E eu, que sou uma militante de muito tempo, a vida inteira, eu tenho um zelo muito grande. Se trata de assumir uma responsabilidade política, né, vinda de um coletivo partidário. E, no caso, foi a bancada, metade dela, e uma imensa maioria, uma grande maioria, quase a totalidade da Executiva Nacional, que deliberou a favor da posição que nós defendíamos na bancada, que é ter candidatura própria num processo de 2 turnos. Então, é razoável, é normal, é conveniente para uma força política que tem um programa diferente de todos os outros candidatos, né? Tem compromissos para muitos deles, se não por todos eles, candidatos antagônicas, porque são forças que têm apoiado o bolsonarismo, tiveram apoiando todas as questões e votado a favor das questões que são atentatórias aos direitos dos trabalhadores, como o teto de gasto, que é a emenda constitucional 95, né, que colocou uma condição de estagnação econômica do país como teto de gasto por 20 anos, né, a reforma da Previdência, que atentou contra conquistas históricas dos aposentados e pensionistas brasileiros, a flexibilização da legislação trabalhista, que gerou muito desemprego, gerou muitas perdas de direitos trabalhistas, previdenciários, sociais do nosso povo. E, portanto, o PSOL vem se conduzindo nos 15 anos de vida dele. E nós, que fomos de outros partidos do campo democrático popular de esquerda, defendemos posições que hoje defendemos, né? Nós temos um programa, nós temos convicções, nós temos compromissos. E numa disputa de 2 turnos, também nós queremos derrotar Bolsonaro, como fizemos nas eleições municipais de São Paulo, derrotando o seu candidato já no primeiro turno, lá em São Paulo. E também nós somos os que temos lutado contra Bolsonaro, o bolsonarismo, mais do que qualquer outro deputado, qualquer outro partido da Câmara dos Deputados. Também nessa disputa, também não queremos facilidades ou então vantagens ou a possibilidade de dar a vitória ao candidato bolsonarista. E o outro candidato que está na disputa e provavelmente disputando posições com o candidato bolsonarista também tem uma história política no estado de São Paulo, com o MDB, que não tem sido diferente da maioria desses que estão apoiando o outro candidato. Ele votou contrário, aliás, a favor de todas as medidas do Bolsonaro, contra os trabalhadores, contra os aposentados, contra o fortalecimento do Estado brasileiro, né? A favor de uma política econômica de austeridade fiscal, e quem paga o preço por isso são os desempregados, os trabalhadores que já estão no nível de 14 milhões de desempregados. Enfim, o morticídio aí, em relação ao Covid-19, de um governo genocida, e teve o apoio dos partidos desses candidatos.
não venham dizer que é só o PSOL que está no outro polo contra essas posições desses deputados todos que estão nas duas candidaturas. Mas não daremos nunca, seja em que momento for, seja em que situação for, o voto a quem declaradamente o Bolsonaro apoia. Não daremos voto a esse candidato em hipótese nenhuma, nem no primeiro nem no segundo turno. E colocaremos, quer dizer, taparemos o nariz, né, no segundo turno, no sentido de votar contra o pior. De votar contra o pior e, portanto, não é a favor do melhor. É o que tem para, se eventualmente for outro candidato que está, né, numa posição de força na disputa, se for ele, não daremos o voto a Bolsonaro, portanto, ao candidato do Bolsonaro, mas no segundo turno, para exatamente não dar um voto que possa, de alguma forma, contribuir com os interesses do presidente Bolsonaro para seu candidato, nós votaremos com o nariz, né, fechados com outro candidato. Não votaremos nunca com um candidato do Bolsonaro, mas nós queremos, numa disputa de 2 turnos, no primeiro turno, defender nossas posições, nossos compromissos, nossa história e nossa tradição de luta democrática, e não vamos, no primeiro turno, já nos alinharmos com partidos que, inclusive, estão divididos na disputa. O MDB, só para concluir, o MDB e o DEM, que são da base do outro candidato, né, e vão votar no candidato Bolsonaro. Então, cobrem deles. E não só cobrem do PSOL. O PSOL mantém sua posição até o final do primeiro turno. Se não estivermos lá no segundo, nós vamos tampar o nariz e vamos votar no outro, que é a oposição ao candidato declaradamente candidato. Pois não, Camila, desculpa, eu me estendi demais. Deputada, o pessoal ele rachou com os demais partidos da esquerda que fizeram esse acordo de se unir já no primeiro turno, em torno da candidatura do Baleia Rossi, justamente com esse propósito pelo menos declarado, com esse propósito de derrotar o candidato do Bolsonaro. A decisão do pessoal, ela não pode atrapalhar essa intenção de derrotar o candidato do Bolsonaro, não pode favorecer o candidato do Bolsonaro, pulverizando esses votos no primeiro turno da eleição? Olha, Camila, esse racha não foi o PSOL que fez, nem muito menos o segmento que colocou minha candidatura. Eu nem não estava querendo essa candidatura, eu não sou candidata de mim mesma, eu não tinha interesse nessa candidatura. Acabo de sair de uma campanha pesada à Prefeitura de São Paulo, que, dentro das minhas limitações, eu contribuí efetivamente para o resultado, que foi um resultado bastante razoável para um partido que não havia conseguido eleger tanto vereador, né? Tivemos um desempenho do nosso candidato, Guilherme Boulos, bastante positivo, e hoje é uma liderança reconhecida, parte pelo desempenho dele naquela campanha e pelo trabalho dele junto aos setores populares, o movimento do Sem Teto, mas elegemos 6 vereadores na Câmara pelo PSOL. Então, veja, não houve em nenhum momento um fechamento de posição da bancada em relação a se compor com as outras forças políticas em torno do outro candidato. Portanto, não houve racha, né? Não houve foi posição de unidade e de acordo que não disputássemos com candidatura própria, com programa próprio no primeiro turno. E no segundo turno, nós, evidentemente, não vamos evitar o pior, que é a vitória do candidato declaradamente apoiado pelo Bolsonaro. Agora, cobrem, por favor, dos outros partidos que estão naquele bloco. O próprio MDB, que é o candidato que está, né, apoiado por essas forças, está rachado. O PMDB, sim, está rachado. O DEM, que é da base daquele governo, também está rachado. E que é, né, o partido do presidente Rodrigo Maia, que foi que articulou essa outra candidatura. Portanto, não cobrem do PSOL aquilo que eles não estão cobrando dos outros partidos, porque em nenhum momento nós sinalizamos a não ser um ou outro membro da bancada,
e com os quais nós discordamos. Essas decisões partidárias de um partido como o nosso têm que ser de decisão de maioria, tem que ser deliberação de voto por maioria. E que, quando não se chega a um resultado que gere maioria em torno de uma posição, recorre-se à direção nacional, que foi o que ocorreu. E a direção nacional, quase que por mais de 90% dos membros da Executiva Nacional, né, apoiou e aprovou a posição em defesa de ter candidatura própria, de ter um programa próprio e, no primeiro turno, disputar a mesa diretora da Casa. Até porque eu sou a única mulher em 198 anos do Legislativo. Nunca uma mulher teve a possibilidade, a chance de assumir a presidência da segunda posição de poder na democracia brasileira, no Estado brasileiro. Por que não admitir, pelo menos, a disputa de alguém que não queria ser candidata? Eu não pleiteei essa condição de candidata, eu estou cumprindo uma tarefa partidária com muita honra, com muito empenho, né? E colocando toda a minha capacidade de trabalho, de convencimento e de preparo para cumprir essa tarefa histórica, que é ser candidata mulher em 8 candidatos, em que 7 são homens brancos, ricos, poderosos, de direita. Eu me distingo como uma mulher, né, com as minhas características, mas com uma história de luta política democrática e com pleno direito de representar o meu partido com essa candidatura. Portanto, eu não aceito ser cobrada e atribuir ao PSOL os riscos que eles dizem haver da vitória em primeiro turno do candidato do Bolsonaro. É culpa deles, eles são a maioria. A nossa bancada só tem 10 deputados. Eles têm deputados com mais de 50, bancadas com mais de 50 deputados, com mais do que isso. Então, cobrem deles, que fazem a diferença do lado em que eles estiverem, enquanto que a diferença que o PSOL faz é pelo seu programa, né? É pelos seus compromissos, é pela sua história de luta, de sua coerência política e ideológica. É isso de que se trata. Então, não cobrem de nós aquilo que não devemos, que é ter posição, ter programa, ter candidatura própria, que historicamente foi o que sempre aconteceu com o PSOL e toda a história do PSOL no Parlamento brasileiro. Então, é isso, Camila, e, portanto, não temo, diante da história, diante da minha consciência, né, qualquer responsabilidade, né, de ter, de alguma forma, na avaliação dessas pessoas, de ajudar a vitória do candidato do Bolsonaro, porque o outro não é menos distante do Bolsonaro do que o candidato declaradamente do Bolsonaro. Então, não é. Eu o conheço de São Paulo, ele é de São Paulo, eu milito há mais de 40 anos em São Paulo, conheço como a palma da minha mão todas as lideranças políticas desses partidos todos que têm uma militância em São Paulo. Eu conheço esse candidato. Portanto, não tem os méritos todos que merecessem que as forças democráticas populares estivessem em apoio a ele, mesmo a pretexto de evitar o pior. Então, no segundo turno, sim, vamos dar os 10 votos, espero que os 10 votos, né, para evitar o pior, né, de que o candidato do Bolsonaro ganhe no primeiro turno. Basicamente é isso. Eu queria, então, aproveitar e perguntar uma outra coisa que tem a ver com essa... Como é que a senhora vê essa pressão dos artistas que está sendo puxada aí pelo cantor Caetano Veloso, que se manifestou na internet sobre isso, para que a senhora abandone a sua candidatura para apoiar o candidato Baleia Rossi? A senhora já falou que isso não vai acontecer, mas como é que a senhora vê esse posicionamento de setores da classe artística? Não, isso não vai acontecer porque eu não me propus eu não me lancei candidatura nenhuma em nenhum momento. Eu me submeti a uma decisão partidária e que coincidia com as minhas convicções a respeito dessa questão. Portanto, respeito, né, a posição dos intelectuais, dos companheiros a quem eu respeito, tenho admiração, mas não acho justa essa pressão que estejam fazendo sobre mim. Façam sobre os seus partidos, os outros partidos que estão no outro bloco, façam em relação ao PSOL, o próprio PSOL. Eu não estou me impondo ao PSOL para ser candidata, mas desde que aceitei a tarefa, por decisão de maioria, no caso da Executiva Nacional, e por meio a meio da nossa bancada, que, por disciplina partidária, tem a obrigação
de seguir a orientação e a decisão de maioria da Executiva Nacional, se não o fizerem, estão cometendo uma indisciplina partidária, e isso é grave num partido socialista de esquerda como o PSOL. Então, recebo sei lá, a dita pressão, mas não me submeto a pressão nenhuma. Como eu nunca reivindiquei nada, nunca pretendi nada, nunca disputei mandato nem cargo dentro do partido. Os mandatos que eu assumi foram todos de deliberação partidária, praticamente por unanimidade. E, modéstia à parte, dei conta de todas essas tarefas, como eu imagino, me calculo modestamente, humildemente, que estou dando conta dessa tarefa. Eu estou incomodando. Deveria ser o PSOL que está incomodando, e não o Luiza Erundina. Mas eu estou incomodando pelas nossas posições, pela nossa determinação, né? Pelo nosso desempenho. Então, cobre do PSOL, cobre dos outros partidos que estão divididos. O PT está dividido, o PSB está dividido, DEM e MDB, como já falei, né, estão divididos entre as duas candidaturas. Por que só cobram, não do PSOL, mas de mim? Não, por favor. Respeito, tenho carinho, consideração a esses companheiros e companheiras. Eles têm direito de ter suas posições, só não têm direito de me pressionar pessoalmente. Isso não. Isso é inaceitável. Não vou ceder, não se iludam, estão perdendo tempo. Então, cobrem do PSOL. Se o PSOL resolver retirar a minha candidatura, é o PSOL que tem a responsabilidade, que foi quem pôs a candidatura. Quem só pode tirar a candidatura é quem impôs essa candidatura, ou impôs não. Criou a possibilidade, ofereceu e pediu, exigiu que eu assumisse essa tarefa. Portanto, é o PSOL que tem que responder a essa pressão do lado de quem vier, porque eu não devo resposta, porque eu não fui a responsável por essa candidatura. Não vou retirar, eu pessoalmente não. Se o PSOL tirar, tudo bem, não tem problema nenhum. Como aceitei o momento da candidatura, também vou me submeter a uma eventual decisão da retirada da candidatura pelo mesmo partido que me colocou na candidatura. Portanto, é essa a minha fala. Não vou arredar 1 milímetro das minhas posições. Eu espero também que o PSOL e a bancada não o cedam, porque isso vai ficar um passivo contra o PSOL que eu não recomendaria, porque o PSOL é hoje a principal força de esquerda progressista que tem se mantido num combate permanente, acirrado, corajoso, né, decidido contra o presidente bolsonarista, aliás, contra o presidente genocida, que é o Bolsonaro, e contra as desgraças todas que essas forças vêm cometido desde do golpe, do impeachment da Dilma Rousseff, que foi um golpe parlamentar. Então, de lá para cá, então, essas forças todas, né, de uma certa forma, não têm mantido, como é o esperado, uma coerência e uma unidade partidária que eles estão exigindo e cobrando do PSOL. Não é justo, não é razoável, não vou aceitar que me transformem num bode expiatório pelo resultado dessa disputa, e eu estou nela, cumprindo integralmente aquilo que cabe a uma candidata, e espero que a história e a sociedade brasileira, a sociedade civil que me conhecem a sociedade que me conhece há tanto tempo, sabe das minhas atitudes, das minhas... eu não pretendo nada para mim mesma, eu acredito no sentido coletivo da política. A política individualmente não leva a nada, por isso eu não quero nada para mim individualmente, até nas alturas dessa vida. Eu já cumpri a minha parte da história política brasileira em nome das mulheres brasileiras, se elas queiram ou não. Eu tenho me colocado em todas as oportunidades e tarefas e momentos e circunstâncias, sempre me sentindo, de uma certa forma, tendo que representar 52% da sociedade brasileira, que somos nós mulheres, e é disso que se trata. Eu acho que eu não devo nada às mulheres, nem a partido nenhum, nem à política brasileira, pela minha atuação como país há mais de 40 anos. Deputada, pegando um pouquinho o gancho no que a senhora falou sobre o protagonismo do PSOL, a importância do PSOL, acredito que o partido cresceu muito, inclusive com a eleição em São Paulo, que a senhora foi vice na chapa do Guilherme Boulos. Eu queria entender um pouquinho, primeiro, se a senhora vê o PSOL
ocupando daqui para frente um protagonismo da esquerda que sempre foi meio que de exclusividade do PT. E, em segundo lugar, se essa posição do PT nessa eleição da Câmara, tendo todos os argumentos que a senhora colocou sobre a decisão do partido, se isso deve ter reflexo também em 2022, quando diversos partidos aí, ou pelo menos alguns caciques partidários tentam construir a tal frente ampla, que seria uma união de partidos do centro e da esquerda para combater o bolsonarismo. Como que a senhora... Camila, claro que o resultado dessa disputa à presidência da Câmara, pela importância do mandato, pela importância do cargo, pela responsabilidade do cargo, terá reflexos em toda a vida política do país a partir de agora, não é só do 2022. Além disso, a política é dialética, é dinâmica. Imaginar manter uma conjuntura durante 2 anos, a partir desse momento, até 2022, é não entender a natureza dialética, dinâmica da política. Agora, nós não mantemos nossas posições com coerência, não é simplesmente para ser a força protagonizadora. Não, eu queria que a esquerda fosse protagonizasse como toda a força de esquerda, os partidos todos do campo democrático popular de esquerda. Nós lutamos por isso nessa disputa à presidência da Câmara. Antes de discutirmos a possibilidade de candidatura própria, nós fizemos um empenho, o nosso presidente nacional, os dirigentes da nossa bancada, fizemos um empenho para que essas forças saíssemos juntas, né? No mesmo campo. Portanto, nós não queremos um protagonismo. Claro que o protagonismo leva a uma posição, né, de um coletivo de mandatos, no caso, o Partido do Socialismo e Liberdade. Mas o ideal para enfrentar essa conjuntura, para enfrentar essa crise profunda, para enfrentar esse desmonte da economia, do social, da vida do povo brasileiro, que já morreram mais de 211 mil brasileiros por incúria, irresponsabilidade e incompetência de um presidente genocida, essas forças teriam que estar juntas todas, não em torno de um candidato de outra força, de outro espectro político-ideológico. Devíamos estar juntos, não necessariamente eu, não seria eu. Eu teria até nomes para sugerir, se eventualmente tivéssemos saído essas forças políticas juntas, como candidata mulher. Eu defenderia uma candidatura mulher, não necessariamente a minha. 2022? Alô? A senhora não, estou dizendo em relação à candidatura a presidente da Câmara. Se tivéssemos tido sucesso nos esforços de unificar essas forças todas do nosso campo político, democrático, popular, que são esses partidos que hoje estão juntos na outra candidatura e nos cobrando aquilo que não responderam no momento em que nós propusemos, saímos juntas com uma candidatura de mulher, não precisava ser eu, não, muito pelo contrário, eu tive minha agenda de candidatura suficiente para dizer, olha, eu fiz a minha parte da história, e a história eu sempre escolhi, e os partidos aos quais eu pertenci sempre escolheram e escolhi o lado certo da história. Em geral, o lado certo da história é sempre o lado mais difícil, o mais perseguido, né? Mais questionado, que não aceita porque a gente faz a diferença, modéstia à parte, na nossa coerência, na nossa dedicação, na nossa competência política, enfim. Então, não nos cobrem, e eu não acredito que vai ser determinante essas eleições para 2022. Eu faço política no presente, não para garantir resultados no futuro, muito menos como candidata, nem muito menos como o partido. Claro que eu quero que o meu partido, num dado momento, tenha, né, e vai, quem sabe, chegar lá com uma musculatura político-partidária e programática que poderá, e tem nomes para isso, para disputar com chances, né, com competitividade, a presidência da República, mas nós não estamos nos comportando, nem estamos decidindo, nem estamos nos posicionando nessa disputa para a presidência da Câmara pensando em 2022. Nós estamos pensando em derrubar Bolsonaro, em
garantir vida para o povo brasileiro com uma vacinação geral para todo mundo, uma renda básica essencial para o povo não morrer de fome, né? Investimentos para garantir a dinamização da economia e a geração de trabalho e renda, porque nenhuma sociedade se sustenta com 14 milhões de desempregados. Então, é disso que se trata. Somos fiéis a isso. Vamos até as últimas consequências, a menos, me permita, Camila, concluir essa questão, dizendo que eu não retirarei uma candidatura que não é minha. Cederei, eventualmente, obedecerei, serei disciplinada se, num dado momento, o partido decidir aderir, porque as notícias já são de que o partido estaria cogitando, as direções já estariam conversando. Não estou conversando, nem vou conversar. Esperem que conversem comigo na hora da decisão, porque eu quero fazer parte dessa decisão, marcar minha posição, mas eu não deixo luta no meio do caminho. Eu não perco uma luta por ter deixado, por a ter do caminho. E não é dessa vez que eu vou fazer. Os que estão me pressionando, seja dentro ou fora do partido, ou de quem quer que venha essa pressão, não esperem da minha parte aquilo que eles gostariam, que eu retirar minha candidatura. Não! Cobrem do PSOL e cobrem dos outros partidos que têm motivos suficientes, se querem derrotar Bolsonaro, é não derrotar o menos bolsonarista, mas que é bolsonarista é também. Então, não cobrem de mim e não vão ter a resposta que eles esperam de mim. Deputada, nós estamos encerrando, mas eu queria fazer uma última pergunta para a senhora. A gente viu aí, nessas últimas semanas, 2 semanas, um crescimento da pressão pelo impeachment nas redes sociais, tem esse novo pedido coletivo dos partidos, a gente sabe que já passam de 60 o número de pedidos na Câmara. A senhora acredita que isso pode caminhar, que tem algumas... Como que a senhora vê essa questão? Depende do candidato que se eleger, né? Mesmo o outro que não seja o candidato do Bolsonaro, mas eu defendo, e o PSOL defende isso, até com ações, com requerimento de impeachment. E eu, pessoalmente, há alguns dias atrás, eu postei uma matéria, provavelmente vocês devem ter visto, né? Um recado ao Rodrigo Maia, porque eu já havia feito isso por e-mail a ele, pessoalmente, falando da responsabilidade dele como presidente da Câmara. Nem foi publicamente que eu fiz isso, há muito tempo atrás, que ele visse a responsabilidade dele como chefe do poder que tem a prerrogativa de encaminhar o requerimento de impeachment do presidente genocida. Ele não se interessou, não atentou, e eu mandei um recado aí público, recado a Rodrigo Maia, que ele aproveitasse o restinho de tempo da presidência dele e fizesse aquilo que ele não fez durante esses anos todos que ele ficou na presidência. Encaminhe um dos requerimentos que foram encaminhados, inclusive com a nossa iniciativa, com o nosso apoio, todos os que entraram, além do próprio PSOL, que entrou nos primeiros momentos do processo de querer o afastamento, e não somos nós só que queremos, é a sociedade brasileira. E esse é um dos pontos, né, importantes, prioritários, decisivos, determinantes da nossa candidatura, é o impeachment do Bolsonaro. Portanto, é disso de que se trata, e alguém que queira derrotar Bolsonaro tem que ter como primeiro ponto de sua estratégia, né, o impeachment e a queda, a derrubada desse presidente genocida, que já prejudicou muito o presente e o futuro das próximas gerações com esse governo genocida, esse governo atrasado, autoritário, enfim, tudo que você possa ter de defeito, esse governo e esse presidente apresentaram, inclusive cometendo crimes aos montes de responsabilidade. E como presidente da República, lamentavelmente, Rodrigo Maia, numa entrevista a uma das emissoras, a Globo News, de que ele não tinha encaminhado nenhum processo porque ele não haveria cometido crime de responsabilidade. Pelo amor de Deus, querer fechar o Congresso, querer fechar o Supremo Tribunal, fazer comício público pedindo fechamento e pedindo a ditadura militar
e recebendo os torturadores da ditadura militar, negando a ditadura militar, pelo amor de Deus, se isso não é crime de responsabilidade, eu não sei o que é crime de responsabilidade. Portanto, o senhor Rodrigo Maia e a presidência da Câmara está muito atrasado nas suas prerrogativas de já ter livrado o país e o povo brasileiro dessa desgraça que é esse governo do Jair Bolsonaro. Deputada, muito obrigado pela entrevista. Deputada, o Broadcast Político agradece. É uma boa campanha para a senhora. Eu agradeço a Camila Turtelli. Obrigado ao Bruno Nogueirão, que faz a nossa ponte e a edição final. E até o próximo Papo com o Editor. Obrigado, Daniel. Obrigado, Camila. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos vocês que me deram essa oportunidade de apresentar a minha visão dos fatos, porque eu não quero que me transformem em bode expiatório de um processo que eu não tenho nada a ver com ele do ponto de vista da minha decisão pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado. Até o próximo Papo com o Editor.